Olá, pessoal, tudo bem? Eu, Prof. Deia Caldarte, vim esclarecer mais uma dúvida de português em Seja Ensino Fundamental 2020. A questão de hoje é a questão 28. Vamos lá. Sempre inicia pela pergunta. Por quê, prof? Porque a pergunta nos direciona numa linha reta, direta e objetiva na questão, na alternativa que a gente tem que assinalar. Às vezes não é necessário nem ler o texto. Vamos lá. Com o objetivo de combater a divulgação de notícias falsas, o texto estabelece diálogo com uma história do folclore. Essa referência é marcado pelo ou pela. Letra A, uso da palavra publicações. Letra B, utilização da expressão fonte. Letra C, emprego do símbolo de proibido. Letra D, imagem de uma figura imaginária. Olha só, na pergunta, ele disse que tem o objetivo de combater a divulgação de notícias falsas. Quem que tem esse objetivo? O texto. Então, aqui ele já disse, ó, o texto estabelece. Então, que texto, prof? O daqui de cima. A gente não pode responder sem olhar o texto. Nesse caso, o nosso texto, ele vai trazer, né, um texto verbal e não verbal. O que é isso, prof? São textos que contêm figuras e expressa algo, nem sempre vem junto uma palavra por escrito, mas ele traz uma simbologia para nós. Tentem sempre mentalizar na hora da prova o que todo o contexto, tudo aquilo que tem de informações ali na figura, tá? Olha só, o que tem a figura aqui? De cara a gente vê uma placa como se fosse pare ou proibido, né? Mesmo que a gente não saiba ler a palavra, em inglês a gente sabe que é proibido. Mas o que é proibido, prof? Aqui no texto, aqui na questão, ele já está falando o que é proibido, ó. Objetivo de combater a divulgação de notícias falsas. Então, é proibido notícias falsas. Entendem que vocês podem fazer um link mesmo não sabendo inglês? Se a gente não sabe inglês, não tem o hábito da leitura em inglês, a gente iria ler fake news. Mas, nesse caso, a gente já escutou muito, né? Falar em fake news. Então, vamos lá. É proibido notícias falsas, tá? Aqui na pergunta. Então, tem um link entre um e outro. Tem a sereia, não fique enfeitiçado, tá? A sereia aqui fazendo analogia, fazendo o link de ligação para que a gente não fique enfeitiçado. Busque a fonte da notícia, pesquise em outras publicações. Então, antes de a gente publicar algo, a gente tem que ver a veracidade daquilo, se é verdadeiro ou não. Sempre busquem mais que um, o ideal seria mais que 3 notícias, noticiários, fontes de notícias, para que vocês possam verificar a veracidade dela. Vamos lá. Letra A. Uso da palavra publicações? Não tem nada a ver. Ali, pesquise em outras publicações. Tá, mas não significa que a gente pesquisando vai combater a divulgação de notícias falsas. Não é isso que o quadro ali, que o texto quer nos informar. Utilização da expressão fonte. Busque a fonte da notícia. Qual foi a origem da notícia? Mas ele não trouxe um link entre a sereia, né, o diálogo, com a história do folclore, que é a sereia. Então, ele não trouxe. Emprego do símbolo de proibido. Tá, se a gente só olhasse aqui o proibido, também ele não ia gerar um diálogo, que tá pedindo aqui embaixo, ó. O texto estabelece diálogo. O que une a... Opa, vamos pegar aqui a canetinha. O que une a sereia com o texto, tá? Imagem de uma figura imaginária. Sim. Por quê? Porque a sereia, na lenda folclórica, ela enfeitiça
e leva os navegadores a irem para o perigo. Então, o feitiço criou ali um diálogo com a notícia falsa. Então, não se deixe enfeitiçar pelas notícias falsas. Vamos buscar a verdade. O feitiço, ele cria um diálogo em que a gente não pode acreditar realmente na primeira notícia que a gente vê. A gente tem que buscar outras fontes para verificar a veracidade daquela notícia, daquela publicação. Então, sim, o diálogo é a imagem de uma figura imaginária, a sereia com as escritas. Nos sigam nas redes sociais e daí, professor. Um abraço.